A única mentalidade que Paulo tinha era salvar almas. E a gente não negocia contra isso. A única vontade que ele tinha era que o evangelho fosse anunciado. E nós vamos ver bem aqui no versículo 17, que ele encara como uma obrigação. Se estou fazendo aquilo que me é obrigado, estou então fazendo a vontade de Deus. Quando Paulo torna a defender o seu apostolado para mais algumas pessoas, ele vai falar, eu não percorri mais distância do que todos os outros, eu não fui espancado muito mais do que os outros, não passei fome muito mais do que os outros, não jejuei muito mais. Então ele coloca tudo isso numa balança, né? Não para se gloriar, né? É isso que eu gosto de pensar, tá, amados? Paulo não tá colocando essas palavras aqui para de alguma forma a gente endeusar ele, de alguma forma glorificar a ele, porque nem ele próprio se glorifica. Qual é o nosso alvo? Porque se a gente começa a colocar impeditivos para que a palavra seja anunciada, aí a gente perde o foco. Como eu bem citei para os amados, né? Há diversas igrejas que têm uma tradição mais rigorosa, onde você não pode ir lá pregar tendo barba, você não pode ir lá pregar uma camiseta xadrez, você não pode fazer isso, deixar de fazer aquilo, e tatuagem, e bermuda, e sabe? Eu não entro nessas questões, porque se não são ensinamentos bíblicos, tá, amados? Desde que haja ordem e decência, tá bom? Porque a estética, ela sim cobra uma ordem. É esse pensamento com que Paulo nos convida a termos essa certa empatia com ele próprio. A nos sensibilizarmos com a visão que ele tem. No sentido de que, se a igreja não gosta dessa camisa, mas eu nunca mais vou usar ela. Desde que isso não haja impedimento. Se a igreja não gosta do meu cabelo virado pra lá, eu vou virar pro outro lado. É assim que nós temos que pensar. Ah, mas eu não gosto dele virado pra lá. Mas tem que entender que, sabe, a gente não tem que gostar. Muitas coisas, a gente não tem que colocar a vontade nossa acima da vontade de Deus. E eu tenho aprendido isso. O evangelho vai ser anunciado, amados. Quer eu esteja aqui, quer eu não esteja aqui. E essa é uma verdade. Nós temos que entender que a palavra permaneceu por 2000 anos porque Deus quis assim. E se Ele quiser, vai permanecer por mais 2000. Quando o evangelho genuíno, ele é muito bem comunicado, anunciado, pregado, como o apóstolo Paulo usa a palavra aqui, pregado. Mas não importa nenhuma das circunstâncias. Porque em muitas dessas vezes ao qual Paulo pregou, não tinha nada disso. Muitas vezes estavam cochichando debaixo de uma caverna, escondidos. Muitas vezes estavam correndo no perigo de uma espada. Muitas vezes estavam fugindo, navegando e sofrendo naufrágio. Entende como as circunstâncias não devem infligir na pregação ou não pregação do evangelho. As oportunidades devem ser todas aproveitadas. E é o que nós, um pouquinho, né, do que nós falamos no domingo pela manhã, sobre frutificar. O quanto eu tenho frutificado, o quanto eu tenho sido útil nas mãos do Senhor. E a gente não pode confundir, né, utilidade com atividade, porque são coisas, apesar de correlacionadas, mas diferentes. Que quem trabalha bem é digno de dupla honra, ou duplo sarado, ou duplicados honorários, como diz as várias versões. Mas eu me apeguei naquela palavrinha que qualifica o trabalho, não quantifica o trabalho. Então não foi o que falou, porque os que trabalham muito devem receber muito, não. Os que trabalham bem. E devemos aprender e com a maturidade que o Senhor nos concede, entender o que é trabalhar bem. Estamos falando, logicamente, do crescimento do reino. O que eu tenho feito bem, qualitativamente, para o crescimento do reino. Como eu tenho cooperado para que esse reino cresça. Mas esse é o nosso maior intuito. Deve ser o nosso maior intuito. Mas depois que nós somos regenerados, a nossa vontade maior é que todos sejam regenerados. Logo, que prêmio tenho eu? Que proponho que o evangelho seja de graça. Aqui tá falando de quantidade, de monetário, tá bom? Não de graça no sentido de favor imerecido, mas graça no sentido de que não há custo. Então, o que tenho feito eu com uma vida que foi comprada de graça, pela graça, em alcançar outras pessoas pela mesma dispensação da graça. Dispensação é como se fosse uma missão, tá, mas pela missão, pela incumbência, pelo chamado, é tudo que tá acerca da palavra dispensação. Mas entender isso, que é digno de receber, sim, qualitativamente, pelo bom trabalho executado. Assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o evangelho vivam do evangelho. Há muitos que dedicam a vida inteiramente ao evangelho. Esse é o melhor dos mundos, amados, porque tem uma dedicação muito melhor, de qualidade e quantidade. É quando as duas coisas se unem e fazem bem juntas. Mas há outros que não podem, justamente por circunstâncias de cada comunidade. É isso que Paulo quer comparar. Se o povo de Corinto estivesse bem financeiramente para sustentar os dois apóstolos que estavam viajando, tá tudo bem, assim eles fariam uso. Mas pode ser que não fosse o cenário deles. E por vontade própria de Paulo e Barnabé, se abstiveram de receber isso. Para que isso não fosse encargo para a igreja e sufocasse. E eu gosto dessa palavra aqui, ó. Não abusar, versículo 19. Não abusar. Entender, amados, que é uma medida. E uma medida que deve ser respeitada. De cada comunidade. Cada comunidade tem uma situação diferente. E eu gosto muito disso, tá, amados? Porque a gente percebe as nossas diferenças normais. Cada um tem uma criação, cada um tem um emprego, cada um tem um salário. Amém por isso.
Eu tenho certeza que todos são muito bem abençoados por isso. Todos são muito bem abençoados por isso. Porque o Senhor nos abençoa aqueles que o buscam, amados. E a palavra dele nunca falha. Se o Senhor fala que será abençoado, é porque será, amados. E eu volto a dizer, e faço das palavras deles as minhas. Se começou desse jeito e terminou pior, amados, aí a gente tem que caçar o erro. Porque há um problema. Não podemos também normalizar falando que, aconteceu, o destino quis assim. E desculpa, mas aí nós estamos apelando para nossa ignorância. Não é assim e não deve correr assim. A vida do cristão é muito bem abençoada. Agora, o que é ser abençoado? Então chegou no ponto. Porque para alguns vai ser ter saúde. Mas e se eu estiver doente? Quer dizer que eu não fui abençoado? Não, fui abençoado também. Amados, entendam isso. Para nunca mais esquecerem. Quando Cristo encontra aquele rapaz cego de nascença na porta do templo e os discípulos questionam: Jesus, este aqui nasceu cego porque pecou ou porque os seus pais pecaram? E aí foi dado a ele o pecado. Pecado no sentido da doença, tá? Mas naquele tempo era comparado assim. Nascia doente e era alguma deficiência, não era resultado de algum pecado. Hoje a gente não tem mais essa mentalidade. O que Cristo responde? Nenhum nem o outro. Ele nasceu assim para esse exato momento. Para que eu chegasse aqui, nesse dia, nessa hora, nesse minuto, e demonstrasse o meu poder a ele. Então eu não questiono ele. Eu tava com dor de garganta, Senhor, muito obrigado pela dor de garganta. Senhor, tô com dor no pé aqui, muito obrigado pela dor no pé. Tô com dor no joelho, muito obrigado pela dor no joelho. Não sei porquê, mas o Senhor tá me abençoando naquela doença e amém por isso. E nós temos que ter maturidade para entender isso, amados. Como a gente falha, como a gente falha. Porque este é um vaso escolhido e importa que ele vai levar os meus nomes aos gentios, aos judeus, aos reis, aos menos reis, aos livres, aos presos. Não importa. A obrigação era pregar. Amados, agora a gente tem que arrastar um pouquinho dessa missão para nós também. Porque há uma obrigação interna nossa e uma cobrança interna, eu falei individualmente, tá bom? De querer anunciar isso também. Volta ao que eu falei no início. Nós recebemos de graça esse evangelho. Mas se não parte da gente genuinamente, sabe? Querer também anunciar esse evangelho de graça é algo que... De graça no sentido de a todos, tá, amado? De graça quer dizer a todos. Sem olhar a quem. Sem querer, sabe? Colocar cabreço em ninguém também. Impor tradições e... não, você não vai ser salvo, não, você vai ser salvo, sabe? Isso não cabe a gente. Cabe a nós anunciar a ele e trazer essa missão para nós. Senhor, você obrigou a Paulo, de uma certa maneira, né, ilustrativa, mas também que a mim. Então, o Senhor me deu isso de graça, eu quero dar de graça. O Senhor me incumbiu de ser um ministro do seu evangelho, nós vamos assim anunciar. Você me deu a palavra da reconciliação, agora todos nós temos ela. Pai, que você me capacite da melhor forma a transparecer e a transpor e a transmitir tudo que há de sair de nós e sinônimos possíveis para isso da melhor forma. Para que as pessoas entendam também o que eu estou sentindo e o que eu fui alcançado. Ninguém busque seu próprio interesse, e sim o de outro. O de outro. Sabe, nós temos que... Senhor, como que muda a mentalidade, né? Como que a gente é transformado a ponto de pensar não mais em mim? Sabe, o meu eu já ficou para trás. Eu tenho que pensar no meu próximo. E qual que é meu próximo? Todos são meus próximos. Não é que eu tô mais perto aqui do irmão Benedito, né? Do irmão Zé Pedro, que é meu próximo. Mas todos são. No sentido de que todos somos irmãos em Cristo e somos um. A alegria de Cristo se completou quando nós nos tornamos um com Ele. Eu não posso pensar no meu proveito próprio. E tá falando das questões aqui. Sabe, é pensar no próximo. Quando eu tô pensando nele e ele pensando em mim, olha como a contrapartida, ela deve ser verdadeira, né? A reciprocidade, né? Ela é verdadeira e como a igreja cresce com ganho isso. Porque eu deixo de pensar em me satisfazer e penso em satisfazer meu irmão que tá do meu lado. E ele, da mesma maneira, está fazendo a mesma parte para comigo. Mas é uma utopia, pastor. Não deveria ser. Não deveria ser. Deveria ser uma verdade reinando em nós. E vivendo em nós. Que a gente aprenda a fazer isso. Tem tantos outros textos, né? Que o apóstolo Paulo cita nesse sentido. De que, mas é para o outro. Nós falamos dos dons, né? Na semana passada, dos talentos e dos dons. Em que eu exerço para o meu irmão. Eu ganhei o dom de cura, eu não vou me curar, vou curar meu irmão. Eu ganhei o dom de profetizar, vou profetizar para o meu irmão. Ganhei o dom de ministrar, tô ministrando a palavra ao meu irmão. Entendi, não é meu, nada é meu. É sempre do outro, é do próximo. Qual é o cumprimento da lei? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. É isso. O que eu vou dever pro meu amado? Só o amor. É aquela medida que quanto mais dá, mais você tem, mais ele se multiplica, não fica faltando nem pra você, nem pro outro, e a gente é inundado com isso. E com isso, eu cumpro a lei. Qual que é a lei? Amarás teu próximo como a ti mesmo, assim como eu amei a vocês e a si mesmo me entreguei por vocês. Essa é a medida do amor. Amor sacrificial. Amor que, se for necessário entregar a minha vida pela vida do amado, assim devemos fazer essa escolha.